Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro Biografia de Cientistas. Biografia de Cientista número 14. O cientista escolhido para o vídeo de hoje é o Michael Faraday, um cientista físico conhecido por ser um dos maiores físicos experimentais da história. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco sobre quem ele foi, a sua vida, suas contribuições e algumas curiosidades. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo? Para início de conversa, quem ele foi? O que você precisa saber é que ele foi um cientista físico e químico inglês. Ele é conhecido por ser o pai do eletromagnetismo. Ele é conhecido por ter criado alguns termos da eletrólise. Ele é conhecido por ter sido o criador do motor elétrico e do gerador elétrico. Agora, já falando sobre a vida dele, eu encontrei pouca coisa sobre a vida dele, mas eu encontrei de fontes confiáveis e eu vou compartilhar com vocês o pouco que eu encontrei. Ele nasceu em 22 de setembro de 1791 em Newton Butts, uma cidade lá de Londres, e ele veio de uma família pobre. Os pais dele não tinham muitas condições financeiras e já tinham 2 filhos, ou seja, quando ele nasceu, a condição da família ficou um pouquinho mais precária. Tanto que ele nunca estudou em uma universidade propriamente dito. Na verdade, nunca frequentou uma universidade, até porque ele nunca precisou. Você vai entender o porquê. Quando ele tinha 13 anos, ele trabalhava como entregador de jornal. E então ele já tinha contato com notícias e com matérias científicas, porque ele tinha um apetite a ler aquelas coisas que ele entregava. E um ano depois dele, com 13 anos, indo trabalhar de entregador de jornal, um ano depois o patrão dele chamou ele para aprender a ser encadernador. E ele residia na casa do patrão dele, e no tempo de folga dele ele podia ler muitos livros, e era isso que ele fazia. Ele encadernava os livros e os artigos e, em compensação, ele também lia bastante. Isso chamava a atenção do seu patrão e dos seus clientes. Mais tarde, na sua agenda pessoal, o Faraday veio escrever que 2 livros que ajudaram muito ele foi a Enciclopédia Britânica e a Conversations on Chemistry, que é um livro sobre química de uma mulher chamada Jeanne Marcet. Ele escreveu que aqueles foram os livros que deram os fundamentos da ciência para ele. Aí, em 1810, ele resolveu fazer por conta própria um curso rapidinho de filosofia natural. E ele anotou todas as coisas que ele aprendeu nesse curso, que renderam uma encadernação de 2 volumes. Nesse mesmo ano, ele foi convidado a assistir uma série de conferências do Sir Humphrey Davy. Então ele assistiu essa série de conferências, que era de um químico muito importante da época, tanto que ele era presidente da Royal Institution, da instituição real lá da Inglaterra, que era uma instituição de ciência. Quando ele fez 20 anos, ele resolveu abandonar o seu emprego de encadernador com o desejo de obter uma vida na comunidade científica. Ele queria trabalhar em um laboratório e por isso ele escreveu uma carta ao Sir Humphrey Davy e junto com a carta ele enviou seu caderno de anotações com todos os conhecimentos que ele tinha na época. Aí o Humphrey recebeu a carta de Faraday e o Faraday informou também que ele já realizava experiências químicas e eletroquímicas. E a coisa que mais chamou a atenção do Davy foi quando o Faraday falou que ele tinha construído uma pilha fotovoltaica e também que ele tinha decomposto algumas substâncias, ele tinha decomposto eletricamente. Aí, em março de 1813, quando abriu uma folga no laboratório, o Faraday foi trabalhar como assistente do Davy. E eles eram muito colados, tanto que 7 meses depois dele ir para o laboratório, ele foi a uma viagem com o Sir Humphrey Davy pela Europa e fizeram muitas anotações. O Davy apresentou o Faraday para a comunidade científica, para os cientistas da época, e o Faraday foi cada vez mais entrando nesse universo científico. Aí, em abril de 1815, o Faraday continuava muito promissor no trabalho dele e ele se tornou o sucessor do Davy
no laboratório, ele se tornou o diretor do laboratório. Mas aí, quando é que começa assim a vida dele na comunidade científica? Você sabe até então que ele já tinha participação no mundo da química, ele já tinha trabalhos próprios, ele já tinha construído uma pilha fotovoltaica, já conseguia decompor elementos quimicamente e etc. Mas tudo começou quando, em 1820, 1821, um cara chamado Hans Christian Ørsted, que eu já fiz vídeo sobre ele, tem aqui no canal, vou botar nos cards aqui em cima, publicou o seu artigo relacionando eletricidade com magnetismo. E aí todo mundo da época se voltou para essa área, porque era uma área nova, o eletromagnetismo. E com eles não foi diferente. Tanto o Sir Humphrey Davy quanto o Faraday se dedicaram a estudar essa nova área. E, adivinha só, quem mais teve contribuições e se tornou o pai do eletromagnetismo? Exatamente, Michael Faraday. E agora nós já vamos para as suas contribuições. Vou me aprofundar muito em explicar como funcionou as descobertas do Faraday. Eu vou apenas apresentar para vocês, porque não adianta eu falar como funciona, porque não vai ser algo profundo e você não vai entender. Você vai fazer de conta que entendeu e eu vou fazer de conta que expliquei. Mas o que você precisa saber é quais foram as contribuições do Michael Faraday. Primeira contribuição, ele conseguiu transformar energia elétrica em energia mecânica. Ele conseguiu fazer com que a corrente da energia elétrica, de um circuito elétrico, fosse transformado em energia mecânica. Daí, o motor elétrico. Nossa! Aí depois também vem o gerador elétrico, vem as regras de eletrólise, porque ele conseguiu provar que quando você passa uma carga de eletricidade por meio de substâncias aquosas, você consegue modificar aquelas substâncias. Daí vem as suas leis de eletrólise. Falando da eletrólise ainda, em 1823 o Faraday conseguiu liquefazer o cloro e em 1824 ele foi eleito para a Royal Society, que era a Sociedade Real de Londres, e ele deu início a uma série de conferências. Mais tarde ele foi chamado a ser presidente, mas ele não quis porque disse que aquilo ia tomar muito tempo dele e o que ele queria mesmo era o laboratório. Em 1825 ele conseguiu isolar o benzeno e depois ele retornou às experiências de física eletromagnética. Você pode perceber que ele ficava sempre alternando entre química e física. Eu acho que ele não conseguia se definir de qual ele gostava mais, igual eu. Não consigo definir de quem eu gosto mais. Se é de física ou se é de química. Daí, em 29 de agosto de 1831, ele descobriu a indução eletromagnética. Esse fenômeno já tinha sido observado por outros cientistas, como o Ampère, mas ele foi cientificamente comprovado pelo Faraday. Outra contribuição também é a gaiola de Faraday. E se você quiser que eu faça um vídeo, um experimento sobre a gaiola de Faraday, comenta aqui embaixo nos comentários gaiola de Faraday, que eu vou fazer com certeza um experimento evidenciando e explicando o que é a gaiola de Faraday. Falando das curiosidades, eu encontrei pouca coisa sobre ele, mas eu vou apresentar para vocês duas curiosidades. A primeira curiosidade é que ele morou em uma casa que foi concedida pela Rainha Vitória para ele, devido às contribuições à pátria que ele fez e devido aos avanços científicos da época. Ele foi casado, morou com a mulher dele lá nessa casa, mas ele não chegou a ter filhos. E a segunda curiosidade é que ele tem existe uma unidade de medida no SI, no Sistema Internacional, em homenagem a ele, que é o Farad, que é uma unidade de capacitância. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido útil para você, tenha agregado algum valor, que você tenha aprendido alguma coisa com o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal para você acompanhar novos vídeos sempre que eu postar um vídeo novo. E muito obrigado. Compartilhe com seus amigos se você acha que pode ser útil para eles. E não esquece, se você comentar aqui embaixo gaiola de Faraday,
eu vou fazer um experimento evidenciando essa contribuição do Faraday para o mundo. Então é isso, muito obrigado, até a próxima.